Hoje nós vamos estudar uma história que tem muitos significados, muitas histórias dentro dessa história, muitos personagens que nos ensinam muitas coisas. É uma história de conflito, uma história de guerra, uma história de fome, uma história de sofrimento, mas também uma história de fé e de esperança. Vocês já abriram a sua Bíblia e peço que abra de novo no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 6. E nós vamos estudar essa história que começa no versículo 24 e nós já lemos até o versículo 33 desse capítulo, mas essa história só termina no capítulo 7. Como é uma história que teria que, se fosse ler toda, teria que fazer muita leitura, eu vou fazer uma leitura em partes para explicar o contexto geral da história, mas já deixo a sua tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa? Ler o capítulo 6 e 7 de 2 Reis, durante essa semana. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, diz o seguinte: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, 80 moedas de prata. E uma caneca de esterco de pomba custou 5 moedas de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! Estamos em Samaria, reino de Israel. Esse reino, essa história já acontece na época do reino dividido. Você conhece essa história? Do reino de Judá, capital em Jerusalém, e do reino de Israel, capital em Samaria. Aqui quem é o rei de Israel, capital Samaria, é o rei Jorão. Essa mulher que está chegando para Jorão, socorro, majestade, está falando para o rei Jorão. Quem é Jorão? Jorão é rei, filho de Acabe. Talvez você não conheça muitas histórias de Jorão. A gente vai contar uma agora. Mas Acabe, provavelmente você já escutou. Acabe, que era marido de Jezabel, e teve muitas histórias com o profeta Elias. Essas histórias provavelmente você já escutou muitas delas. Mas hoje vamos falar sobre o rei Jorão, que está vivendo na época do profeta Eliseu. Jorão, Eliseu. Certo? Só contextualizar aqui. E ainda dando mais um contexto, o reino de Judá, ele teve 20 reis. Todos os reis, segundo a linguagem bíblica, se desviaram do caminho do Senhor, fizeram o que não era bom aos olhos do Senhor. Todos eles. Lá no reino do sul, no reino de Judá, foram 20 reis. No reino do norte, 19, nenhum deles fiéis ao Senhor. No reino do sul, 20. E 8 deles, apenas 8, que seguiram o caminho do Senhor. Jorão é um desses reis que, assim como todos os outros 18 com ele, 19, fizeram o que era errado, o que era mal aos olhos do Senhor. Era um rei horrível. E ele está vivendo um conflito por causa do seu pecado e do povo que ele está guiando. No caso aqui, Jorão está vivendo uma guerra. Ele está em guerra com a Síria, e a Síria chegou na cidade de Samaria e fez um cerco. Bom, eu não sou especialista em táticas militares. Qualquer coisa, se você quiser perguntar sobre táticas militares, para explicar melhor o que é um cerco, pergunta a Jonatas. Jonatas está aqui disponível. Levanta a mão aí, Jonatas. Para tirar todas as dúvidas sobre o que é um cerco na cidade. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho, qualquer coisa Jonatas também me corrige. Um cerco é quando um exército inimigo vai até aquela cidade e cerca ele. Não deixa nada entrar, nem nada sair. Isso serve para quê?
para não entrar em conflito direto, armado, isso faz perder muitos homens, mas isso é uma tática de guerra que leva vários dias, para que o povo que está lá dentro não possa comer, tenha fome, não tem contato com o mundo externo. O povo que está lá dentro vai passando os dias lá dentro, sem sair para nada, eles começam a sofrer, porque lá dentro já começa a ficar fedido tudo, lá dentro não tem mais comida, e depois que passa vários dias, muitas vezes acontecia do povo dentro da cidade se revoltar internamente para que aquela situação de cerco acabe e o rei declare que perdeu, né? Levanta a bandeira branca lá e diga, não, eu perdi, eu me rendo. E é o que está acontecendo aqui em Samaria. A fome está muito grande. E a gente já leu aqui no texto que uma cabeça de jumento chegou a custar 80 moedas de prata. Eu nunca comi carne de jumento. Não sei vocês, mas não deve ser boa. Mas a cabeça do jumento custando 80 peças de prata. E esterco de pomba, 5 moedas de prata. Por quê? Porque não se come prata, né? Mas se come esterco de pomba? Bom, o texto está dizendo que sim. E era assim que estava Samaria. E chegou uma mulher gritando para o rei Jorão, socorro, majestade. Versículo 28 agora. Ele perguntou ao rei, qual é o problema? E essa mulher disse, essa mulher que chegou para o rei, pedindo socorro, disse, olha, é aquela mulher ali. Disse para mim, vamos comer hoje o seu filho e amanhã comemos o meu. E assim fizemos. Eu cozinhei com ela o meu filho e comemos. E agora ela escondeu o filho dela. E essa mulher, que já tinha feito aquilo com o próprio filho, estava pedindo socorro, majestade, para que o rei mandasse sacrificar o filho da outra mulher que estava escondida. Deu para sentir o que estava acontecendo em Samaria agora? Relato terrível, um relato dantesco. Fome, dor, sofrimento, desumanização. Era assim que estava vivendo o povo de Samaria. E o rei ouviu isso da boca da mulher, no versículo 30, quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo, junto ao corpo. O que é que isso significa? Que o rei já estava demonstrando contrição, já estava sabendo, de certa forma ciente, que aquilo que estava acontecendo era por causa do pecado dele e do povo. E essas vestes de saco, de pano de saco, significa esse luto, esse sofrimento e essa vontade de se arrepender. Mas o rei, ele tinha, de certa forma, essa consciência. Ele sabia que a mão de Deus estava pesando sobre Israel, estava pesando sobre ele. E ele vai clamar a Deus. Em sua aflição, ele também tenta culpar os outros. E vai dizer, não, isso é culpa do profeta Eliseu. E eu vou ter uma satisfação com o profeta Eliseu. Mandou um mensageiro na frente. O profeta Eliseu já sabia, já tinha sido informado pelo reino celestial que o rei estava vindo falar com ele. E o profeta recebe o rei. E o rei já chega reclamando. E no versículo 33 que nós lemos, o rei chega a dizer isso. Essa desgraça vem do Senhor. No final do versículo 33. Essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eu não tenho mais esperança.
E se eu estou sendo punido por Deus, a quem eu vou recorrer? Era isso, era como funcionava, estava funcionando a cabeça do rei Jorão. Não tenho mais saída, não tenho mais solução. Vocês estão vendo a tragédia que está na cidade. O que as pessoas estão fazendo por comida, sacrificando inclusive o próprio filho. Então, não tem mais onde encontrar esperança. Capítulo 7, agora a gente entra no capítulo 7, o profeta Eliseu responde. Versículo 1. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. 1 peça de prata por comida de verdade. Farinha e cevada. Que transformação é essa que Deus está prometendo através do profeta dele? Hoje estamos comendo esterco de pomba por 5 moedas de prata. E amanhã, 1 moeda compra farinha e cevada. Isso aí é um milagre econômico que nem Adam Smith consegue explicar com a mão invisível dele no mercado. Isso aí é algo que é só milagre. E alguns acreditam em milagre. E outros duvidam no milagre. Como é que pode ser isso? Tem gente que acredita, mas tem gente que duvida. E o oficial do rei, que estava acompanhando o rei, duvidou. No versículo 2, o oficial do rei falou: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, seria possível isso acontecer? Será que vai cair comida do céu? E o profeta Eliseu advertiu: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Tem gente que duvida e vai ver com os próprios olhos aquilo que sempre foi anunciado pelo Senhor. Está sendo anunciado agora. Vai ver o milagre acontecer. Vai ver a glória de Deus, mas não vai participar da glória de Deus. Foi a palavra do profeta do Eliseu. O jogo vai virar, mas você não vai participar. A história continua porque, sabe, desgraça às vezes é pouca, tem gente sempre pior. Tem gente, quando eu era jovem, né, há muitos anos atrás, eu escutei a história, né? O pessoal fica reclamando, e alguém dizia: tá reclamando aí, mas pior é na guerra. Pior é na guerra. Você já escutou isso, né? Não, pior é na guerra. Pior é na guerra, mas eles estão em guerra. Estão sitiados. Só que tem como piorar. Tem como você ser um leproso nessa situação. E havia 4 leprosos na porta da cidade de Samaria. Você já conhece o contexto da lepra no tempo bíblico. A lepra já te tirava do teu trabalho, da tua família, você tinha que viver fora da cidade, muitas vezes nas portas da cidade, sobrevivendo de esmolas. Mas se você mora numa cidade que ninguém tem comida, que esmola que você ganha? Nenhuma. Então tinha 4 leprosos na porta da cidade. Versículo 3 e 4, vamos ler. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Morte para todo lado. Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu entrar na cidade, eu morro junto de fome com todos os outros lá. Então vamos tentar alguma coisa lá no acampamento do exército inimigo. Se a gente chegar lá e eles nos matarem, adiantou o processo. Já estou morto aqui mesmo.
Se eu entrar, eu morro. Se lá eles me matarem, não tem diferença. Mas se lá eles pelo menos nos mantiverem presos, vão nos dar comida. E alguma sobrevida a gente tem. No versículo 5, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacar, então vamos salvar as nossas vidas. Fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Era um acampamento de guerra que tinha comida para um batalhão, literalmente, ouro, prata, animais, cavalos, jumento, tinha tudo o que era necessário para manter um batalhão por dias ali à porta de Samaria. E quando os leprosos chegaram, encontraram vazio. Vazio não. Com a comida, com os animais, com o ouro, com a prata. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o Senhor fez o seu milagre. O exército inimigo de Israel escutou como se tivesse um exército inimigo, outro exército inimigo vindo atacá-los, e eles correram durante a noite. Não estava vendo nada, só estava escutando um exército cavalgando, indo para cima deles, e eles fugiram. E é isso que o Senhor fez durante a noite. E os 4 leprosos chegaram e viram aquela situação. E o que é que eles fizeram? Eles se esbaldaram. Chegaram, comeram à vontade. E depois que comeram, já começaram a guardar coisas, esconder as coisas. Dizendo, não, isso aqui é meu. E foram levar ouro, foram levar prata. E foram cuidar do seu, né? Os leprosos disseram, não, deixa eu guardar primeiro o meu. Deixa eu fazer logo a minha poupança. E quem tiver com fome, que se vire. Só que um deles diz, epa, não estamos, versículo 9, não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, também seremos castigados. Então vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E eles foram para Samaria contar o que eles acabaram de presenciar, né? Quando chegaram lá no palácio do rei, o rei primeiramente estranhou, disse, não, isso aí deve ser alguma artimanha. Eles esvaziaram o acampamento para quando todo mundo da cidade sair da cidade, chegar lá no acampamento, começar a comer e eles vão, invadem e nos matam a todos. Então o rei foi precavido. Ele mandou 5 soldados para averiguar. E os 5 soldados voltaram e disseram, não, é verdade mesmo. O acampamento lá está cheio de comida e está vazio. E aquela notícia se espalhou, obviamente, pela cidade, né? O povo saiu, versículo 16, o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. E assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Amém. E o oficial do rei? Aquele que tinha duvidado. O que aconteceu com ele? Morreu. O oficial do rei morreu. Por que morreu? Porque o rei tinha mandado ele tomar conta da porta da cidade. Só que quando a notícia se espalhou pela cidade, o oficial estava lá na porta e o povo esfomeado, sabendo que tinha comida logo ali, já saiu. Parece o pessoal que está aqui no metrô de Cajueiro Seco, quando chega um trem vazio, 7 horas da manhã, 6h30, quem viveu sabe. Abre a porta e o povo
invade. Quem tiver ali na porta, vira tapete. Aconteceu isso com um soldado, com um oficial do rei. Ele morreu, pisoteado. Ele soube na notícia, mas não participou dela, porque duvidou. Que história, né? Que história. História de guerra, de fome, de sofrimento, de desumanização. Uma história terrível, mas uma história que também nos traz esperança. Uma história cheia de personagens que a gente poderia passar a noite aqui discutindo, mas já são 8 horas e vocês vão começar a olhar feio para mim. Então eu vou escolher apenas 2 personagens aqui para conversar com vocês. Eu poderia falar sobre o que aconteceu com o profeta Eliseu, com o rei, com aquelas 2 mulheres, mas eu vou falar do oficial do rei mais para frente. E agora eu queria me concentrar com vocês sobre esses 4 leprosos. Esses 4 leprosos, eles entenderam que eles estavam mortos. Só que a gente sabe que todo dia a gente precisa lutar pela nossa vida, porque morrer não é uma opção. Viver é que é uma opção. E todo dia a gente opta pela vida, a gente faz uma opção, hoje eu vou viver, porque se eu não fizer nada, eu morro. Todo dia temos esse instinto de sobreviver, de vida, de lutar pela vida. E esses homens não estão muito distantes do que nós vivemos hoje, apesar de estarem numa situação bem pior, porque pior é na guerra e sendo leproso na guerra. Mas nós também temos essa consciência que o resultado da nossa vida, se Jesus não voltar antes, todos nós estamos destinados à morte. Todos nós um dia vamos morrer. Mas o que fazemos todos os dias? Tentamos esticar o cordão da vida. A gente nunca sabe quando vai chegar o dia da nossa morte, mas a gente está todo dia tentando esticar o cordão da vida, tentando batalhar pela nossa vida, tentando não ficar passivos, só esperando acontecer a morte. E esses homens, eles tiveram esse intuito. Eu não vou ficar aqui esperando a morte chegar. Eu não vou entrar na cidade porque lá o resultado é a morte. Eu vou pelo menos me entregar ao exército inimigo, porque é uma tentativa de lutar pela vida. É uma tentativa de lutar pela vida. Viver é uma opção que tomamos todos os dias. Todos os dias nós escolhemos a nossa vida. Todos os dias escolhemos a nossa vida. Viver é se rebelar todos os dias contra a morte. Às vezes a gente fica sem emprego. Às vezes o nosso comércio tem que fechar. Às vezes a gente não tem renda nenhuma. A gente às vezes está doente sem poder trabalhar. Mas todos os dias a gente tem que dar uma solução, fazer alguma coisa diferente e lutar para viver novamente. A cada dia que passa, irmos continuarmos lutando pela vida. Esse é o nosso instinto. Só que, às vezes, nós temos esse instinto pela vida e pensamos na nossa vida. O primeiro instinto, às vezes, é egoísta. Primeiro, a minha farinha, porque farinha pouca é meu pirão primeiro. Eu estou cheio de ditado, né? Estou cheio de ditado. Mas é mais um. Benjamin Franklin chegou a falar uma vez que algo inevitável nessa vida é a morte e os impostos, né? Eu tenho pós-graduação em Direito Tributário e realmente é inevitável você pagar imposto. Mas é sempre bom pensar no dia da nossa morte.
porque um dia vai chegar. Ou Jesus vem antes. Maranata, que venha logo. Que venha logo. Mas eu estava falando que o primeiro instinto nosso é egoísta. E eles primeiro tentaram fazer o deles, comeram barriga cheia maior que a minha, e depois disseram, e agora? Vamos guardar. Guardar o ouro, guardar a prata, mas alguém tem que pensar nas outras pessoas. Alguém tem que pensar que a vida é necessária não só para mim, mas para toda a comunidade. Alguém tem que ser esse arauto das boas notícias e dizer, pessoal, a vida está aqui para todos nós. Eu recebi vida, eu tenho vida, mas a vida também está na sua porta, batendo na sua porta, e venha participar dessa comunidade que está querendo e buscando pela vida. A vida não é só para mim, a vida pode ser para todo mundo. Alguém tem que pensar nisso. E um deles pensou, não, isso aqui não está certo. O que a gente está fazendo não está certo. Estou aproveitando sozinho, está errado. Eu vou proclamar vida. E voltou para a cidade e foi proclamar vida. Alguém tem que fazer essa escolha de remar contra a maré e lutar contra isso. Foi o que eles fizeram. Eles escolheram lutar contra a morte. Eles escolheram viver. E você percebeu que Deus, ele resolveu tudo realmente do dia para a noite. De noite, Deus, durante a madrugada, Deus mudou toda aquela situação e fez o seu milagre. Porque Deus trabalha também no turno da noite. Tem gente aqui que já trabalhou durante a noite, né? É difícil. Né? Mas Deus também trabalha durante a noite, sabia? No Salmo 127, o versículo 2, diz que é inútil trabalhar tanto, de madrugada até tarde da noite, e se preocupar com o seu alimento, porque Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Deus providencia o alimento mesmo enquanto você está dormindo. Deus trabalha por você de dia e de noite. E quem escolhe viver vai perceber isso, que existe uma conspiração de Deus, porque Deus escolheu também a vida. Deus conspira pela vida de dia e de noite. Se você escolhe a vida, vai encontrar mais pessoas que escolheram pela vida e vai encontrar a mão de Deus trabalhando pela vida, porque Deus escolheu a vida, não escolheu a morte. A caravana da esperança é essa que está procurando transformação, está procurando a mudança, está procurando aquilo que vai trazer a salvação. E quem fica apenas esperando pela morte, acaba sendo, inevitavelmente, atropelado pela caravana da esperança. Foi o que aconteceu com o oficial do rei. E eu não vejo isso como uma punição divina, o Deus malvadão do Antigo Testamento, trazendo a morte. Não. Eu penso que as pessoas que escolheram pela morte vão encontrar o quê? Morte. E a morte chega para todo mundo. Tem gente que escolheu pela vida e tem gente que escolheu a morte. Tem gente que duvida das promessas de Deus que trazem vida. E essas pessoas encontram morte. Encontram a morte. Esse homem, esse oficial do rei, ele encontrou o que procurou. Encontrou a morte. Só para terminar, não chatear mais vocês com a minha conversa, eu queria dar só mais um exemplo. Você conhece a história, aquilo que Paulo falou aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6.
Paulo falou que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Você sabia disso? Muitas testemunhas da ressurreição de Jesus. Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. E apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Sabe que uma das coisas que Jesus ensinou após a sua ressurreição, antes de ascender aos céus, ele instruiu seus discípulos em várias coisas. Instruiu também que eles deveriam ficar em Jerusalém. Sabe para quê? Para receber o Espírito Santo. Para receber vida. Para receber vida. E a vida de Deus habitando dentro da sua vida. Eu acho que muitas pessoas escutaram os ensinamentos de Jesus. Talvez essas 500 pessoas. E Jesus voltou para os céus. E as pessoas precisavam ficar esperando em Jerusalém. E os dias foram se passando. Sabe quantas pessoas tinham em Jerusalém? 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes? Não era 500. Era mais? Menos. Sabe quantas? 120 pessoas. 120 pessoas. Glória a Deus por essas 120 pessoas. Receberam um presente e vivenciaram algo que dinheiro nenhum, moeda nenhuma de prata consegue pagar. Mas muitas pessoas não têm a opção pela vida. Não escolhem esperar as promessas de Deus e fazer com que e ficar esperando, confiando, lutando, batalhando para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. Quem escolhe pela vida recebe vida. Quem escolhe a morte, inevitavelmente, recebe a morte. Nós somos aqueles que ouviram as promessas de Deus. Nós somos aqueles que ouviram que Deus está prometendo vida. Promete não uma mudança repentina na economia, que você fique cheio de prata e de ouro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus está prometendo vida. Não só uma vida nessa carne, mas uma vida para sempre. Nós somos aqueles que ouviram as promessas de Deus. E o que é que fazemos com essa promessa? Recebemos e confiamos. E ficamos para nós mesmos? O que é que vamos fazer com essa promessa de vida? Anunciar pelas cidades. E dizer que Deus está transformando realidades. Está transformando pessoas. Está transformando situações. Que às vezes nós estamos na lama, mergulhados na lama. Somos aqueles leprosos que estão morrendo à porta da cidade. E amanhã, literalmente amanhã, podemos estar proclamando a vida que Deus veio trazer para todos nós. Para todos nós. Que Deus possa nos abençoar para que nós sejamos essas pessoas que proclamam vida. O nosso Senhor é o Senhor que veio trazer vida e paz e abundância para todos aqueles que nele creem. Que Deus nos abençoe. Amém.